Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. O título da minha mensagem é O Voto de Elcana. E aí, eu estou baseando nesse versículo aí, né? Que diz que Elcana subiu com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto, né? Então está escrito aqui que Elcana fez um voto, que é uma coisa assim meio desconhecida para muitos, porque nós conhecemos o voto de Ana, mas não conhecemos o voto de Elcana. Hoje eu vou explicar aqui o motivo. Nessa época, Israel, o templo do Senhor, o centro da adoração, estava em Siló. Por isso que o Elcana, como bom judeu, ele subia anualmente, era 3 vezes por ano que o judeu tinha que subir ao local da adoração, a adoração central, era em Siló, nessa oportunidade aqui, para oferecer os sacrifícios na Páscoa, no Pentecostes e Sucote, festa dos tabernáculos. Essas 3 festas anuais ele subia. E esse voto que Elcana subiu para pagar, nós não temos conhecimento que ele tenha feito algum voto, né? Nós temos conhecimento de que a esposa dele, Ana, fez um voto, que é o voto de Ana. E naquela conjuntura, Elcana tinha 2 mulheres. Naquela época era permitido, tinha 2 esposas legítimas, né? Era Penina e Ana. E Penina tinha muitos filhos e filhas, enquanto que Ana não tinha. Ana era estéril. E naturalmente ela era muito infeliz por causa disso, ela sofria muito. Além disso, a sua rival zombava dela. E aí, a Ana fez um voto. É claro que o voto de Ana é muito conhecido, porque tem sido muito pregado. Mas eu vou ler mais uma vez aqui o voto de Ana. 1 Samuel 1, verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse foi o voto de Ana, né? Que os irmãos aqui já conhecem muito bem qual foi o voto de Ana. Eu não vou pregar sobre o voto de Ana, porque eu estou interessado no voto de Elcana. E aí eu quero que os irmãos prestem bem atenção o que está dito no texto da Escritura, que não sou eu que estou inventando, mas está dito aí que Elcana subiu para cumprir o seu voto. Então Elcana tinha um voto. Vamos lá. Subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Então Elcana tinha um voto. Então vamos agora destrinchar como é que é essa questão do voto de Elcana. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Números, o 4º livro do Pentateuco, que os judeus chamam de Torá. Os evangélicos chamam de Pentateuco, mas é a lei, né? Naturalmente o judeu está mais certo, porque o judeu aqui é mais conhecedor do texto da Escritura, embora é preciso ter o Espírito Santo para saber o sentido, né? Então vamos lá. Números capítulo 30, a partir do verso 1. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo:
Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Agora presta atenção, irmãos. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Esse é o voto do homem. Agora o verso 3. Também quando uma mulher, aqui eu digo, uma mulher, né? Na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto, e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai a proibir, no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações, com que tiver ligada a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai a proibiu. Viu aí, irmãos, a questão da escritura? A mulher, quando fizer um voto, na sua juventude, ela estiver na casa de seu pai, era necessário que o pai dela validasse ou proibisse o voto. Então, no dia que o pai dela soubesse que ela tinha feito um voto, o pai, se ele se calasse e não falasse nada, o voto dela seria válido. Mas quando no dia que o pai soubesse, se ele proibisse o voto, ele tinha autoridade para anular o voto dela. E Deus lhe perdoaria, diz aí, porque se alguém quebrar o voto que fez, é pecado. É necessário então que haja perdão, né? Nesse caso aqui, eu percebo que Deus, ele enfatiza a autoridade do pai, né? Sobre a moça, ainda que mora na sua casa, não casou nem nada. Então ele enfatiza a autoridade do pai, e dizendo que o pai tem autoridade para manter o voto dela. Se ele ficar em silêncio, aí vem aquele ditado, quem cala consente, né? Se ele não falar nada, os votos dela serão válidos. Mas se o pai proibir o voto dela, ela será cancelado. Ela não terá autonomia para manter aquele voto que ela fez a Deus, né? Eu percebo aqui que nesse caso aqui, a escritura está exaltando a autoridade do pai. Eu pergunto aqui, e eu acredito que aqui se aplica tanto para o homem como para a mulher. Tem algum filho aqui, ainda na sua juventude, na casa do seu pai, que respeita essa autoridade paterna na manutenção de votos? Não é o caso de Ana, porque Ana já era uma mulher casada, né? Agora vamos ver agora, o caso da mulher casada. Verso 6. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com o que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir, e se calar para com ela no dia em que eu ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido a proibir, agora pense no caso de Ana. Ana fez o voto, né? Agora só. Mas se seu marido a proibir, no dia em que ouvir, e anular o voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. Observe, irmãos, a gravidade aqui, né? No caso de Ana, ela fez o voto, só que ela estava enquadrada dentro dessa lei de Deus aqui, de Números capítulo 30, ali é acerca dos votos. No dia que o marido dela soube que ela fez o voto, se ele se calou, os votos dela serão válidos. Mas se ele proibiu, o voto dela não será válido, será anulado. Aí Deus disse assim, Deus lhe perdoará, porque ela iria quebrar o voto que ela fez. O dito e refletido dos seus lábios, às vezes acontece essa expressão, né? No caso de Ana, não foi um dito e refletido, porque ela falou com conhecimento de causa, já fazia muito tempo que ela desejava aquele filho. Mas tudo indica que quando Elcana, seu marido, soube do voto que Ana havia feito, ele confirmou o voto. Ou ele falou que estava de acordo,
acho que ele falou que estava de acordo, ou se ele tiver silenciado, o voto de Ana será válido. Então, de certa maneira, o voto de Ana passa a ser o voto de Elcana. A responsabilidade foi para ele. Então, dá para entender agora por que o texto diz que Elcana subiu a Siló para cumprir o seu voto. Porque foi o voto que a sua mulher fez. E ele não anulou, não cancelou, não proibiu, mas ele aceitou. Então, passei essa responsabilidade dele. Nisso tudo, irmãos, eu vejo assim. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, nós estamos no Antigo Testamento, eu estou atento para isso. Estamos no Antigo Testamento, na lei de Moisés. A pergunta que se deve fazer é: essa escritura que eu estou citando aqui, que é do Antigo Testamento, quem sabe é do judaísmo, mas ela ainda vale para hoje? Nós vamos ter que dar uma olhada no Novo Testamento, para saber se o Novo Testamento confirma, porque se confirmar, vai ter o seguinte, o meu pensamento, quanto mais eu vivo, mais eu estudo a Bíblia, mais eu me convenço de uma coisa, Deus, que criou todas as coisas, Ele regulamentou. No caso do casamento, Deus instituiu o casamento, homem e mulher. Agora, Deus regulamentou o casamento. O casamento, homens e mulheres só serão felizes no casamento se enquadrarem dentro dos padrões que Deus regulamentou. Se o casamento não seguir os padrões que Deus instituiu, é uma quebra da lei de Deus. E aí trará maldição para a família, trará sofrimento, e depois as pessoas não sabem por que estão sofrendo. Aí nós vamos vir hoje para o século 21. Nós estamos no século 21. E aí nós pensamos o seguinte: o que é que a sociedade hoje, é sobre cultura, né? Hoje eu estou estudando muito sobre cultura esses dias. Mas o que é que a sociedade brasileira, a cultura brasileira hoje pensa sobre casamento? Será que a sociedade brasileira hoje, ela pensa sobre casamento nesses termos que eu estou citando aqui na Escritura? Ou será que a sociedade brasileira rejeitou a lei de Deus e pensa de outra maneira? Eu sempre digo que a função de Satanás é subverter a lei de Deus, é fazer inversão de valores para quê? Para destruir o ser humano. Eu vejo que hoje fala-se muito em família, né? Família é uma instituição divina, mas a família só dará certo se seguir o padrão que Deus instituiu, estabeleceu. E aí eu digo, Satanás, ele é o mestre em enganar as pessoas. A maneira como Deus instituiu o casamento, o relacionamento das pessoas dentro do casamento, é para a própria felicidade das pessoas que estão dentro. Alguma pessoa enganada pode até pensar: não, mas isso é injusto, não sei o que. Não, a maneira como Deus estabeleceu, regulamentou o casamento, é para o ser humano ser feliz dentro dele. Agora, se as pessoas que estão dentro do casamento não agirem conforme Deus estabeleceu, elas serão um instrumento nas mãos de Satanás para destruir a família. Mas vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento, para saber se realmente esse texto que eu li não caducou, né? Não foi revogado, está no Antigo Testamento. Vamos ver o que diz o Novo. Aí eu não vou citar nem as cartas paulinas, pelo menos em princípio, né? Aí eu vou citar as cartas, que eu não chamo mais de cartas gerais, que me ensinaram assim, mas eu aprendi, que eu creio que o Espírito Santo me ensinou, que aquelas cartas de Hebreus em diante são cartas à igreja judaica. As 13 cartas que Paulo escreveu para a igreja gentílica. E depois de Hebreus em diante, as cartas não são cartas gerais, são cartas à igreja judaica, porque tem 2 igrejas no Novo Testamento, claramente, né? Então, a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. E eu vou... Tem muita orientação no Novo Testamento sobre a questão como é que a família deve funcionar, né? Aí eu digo, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, do jeito que está, e principalmente no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento nós devemos contextualizar, né? Mas o Novo, especialmente nas cartas
as cartas, elas são normativas para o comportamento das pessoas, para elas serem felizes dentro da família. Então vamos ver aqui. Eu pensaria de começar bem antes, mas vou começar a primeira carta de Pedro, capítulo 3, porque quando ele diz aqui, verso 1, semelhantemente vós mulheres. Quando ele diz semelhantemente, é porque ele já tinha falado dos cristãos serem sujeitos às autoridades que ele tinha citado, do rei, os governadores, né? E aí, agora ele vai dizer assim, os servos, né? Os servos, que aí os servos ali, vamos ver aqui, eu retorno uma página aqui, porque 1 Pedro 2, 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos rigorosos. E aí, servos aqui não é dulos, é oiketai, que significa não escravo, mas um morador da casa. Oikos é a casa, com todos que habitam nela, a família e os empregados. Aqui é um empregado, tipo assim, um doméstico, né? Um empregado doméstico. Então, vós, servos, sede sujeitos aos vossos senhores. Aí é que o apóstolo Pedro, então, ele vai para o capítulo 3 e diz, semelhantemente, porque ele está falando em submissão, né? Ele diz, olha, semelhantemente a submissão devida dos cidadãos aos reis, que era o imperador romano, aos governantes, que era Pilatos na época de Jesus, e também a submissão que os servos devem ter para com seus patrões. Aí diz, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Aí eu pego a palavrinha sujeitas, aqui é a palavra sujeitas, hipotasso no grego, é a palavrinha sujeitas, traduzido aqui por sujeitas. Porém, acredito eu que é mais inteligível em português se está dizendo por submissão, né? Porque hipotasso é um termo militar grego e tem a ver com a organização das fileiras do exército, né? Como eu fui militar, eu tenho um bom conhecimento de como é que é a hierarquia militar, né? Então, é submissão, que eu acredito que a palavra mais apropriada é submissão, que a etimologia de submissão é a missão do marido está aqui, e a submissão, porque a missão da mulher está abaixo da missão do marido dentro da família. É o que significa o termo aqui no original, né? Então, Pedro está dizendo, vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Aí já vai gerar um problema, porque nós estamos na cultura, eu digo, não é só na cultura brasileira, mas de certa maneira na cultura ocidental, essa expressão, essa condição da mulher dentro da família, eu acho que ela tem sido muito rejeitada, né? O movimento feminista, acredito eu, tem trabalhado diligentemente. Inicialmente foi realmente para reivindicar direitos legítimos das mulheres, mas como o movimento pendular vai para o outro extremo, né? Eu acho que o movimento se corrompeu no meio do caminho. Mas aí eu estou falando aqui pelo seguinte, irmão. Nós queremos ser felizes dentro do casamento. Todo mundo quer, né? É uma hipocrisia, uma demagogia dizer, não, eu vou me casar, mas eu vou ser infeliz, eu quero casar para ser infeliz. Não, ninguém casa para ser infeliz, a pessoa casa para ser feliz. É claro que a pessoa não vai ser feliz sendo egoísta, porque não existe como uma pessoa só ser feliz dentro de um casamento. Se um for infeliz, os dois serão infelizes. Então, aí é que eu estou aqui. Eu não estou aqui para agradar, né, mas também não estou aqui para agredir, mas eu estou aqui com o temor de Deus no meu coração, para expor o que foi que Deus disse mesmo, para aquelas pessoas que quiserem se submeter à lei de Deus, o façam pela fé, né? Então, aí eu vou desprezar aqui algumas coisas que Pedro diz, porque eu quero ir ao ponto, que é o seguinte. Ele diz assim que vós mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres,
sejam ganhos sem palavra. Ele já está dando uma dica aqui para a mulher, né, que quer ser feliz, com o marido que não obedece à palavra, provavelmente, pode até ser crente, mas não obedece, né, porque não é suficiente ser crente, não, tem que obedecer à palavra. Aí diz assim, olha, não adianta você falar, mulher, você vai ganhar o seu marido você ficando calada. É claro que alguém vai dizer que isso aí é passividade, que é não sei o quê, mas é a palavra de Deus que a gente está mostrando aqui, né? Quem quiser fazer como Deus mandou, faça. Aí vem, considerando a vossa vida casta e respeitosa. Aqui eu quero analisar o original. Olha só, eu até entendo que os tradutores, né, com medo de chocar, escolhem algumas palavras que às vezes são paliativos, né, mas corre o risco de torcer a palavra de Deus. Eu vou pegar essas duas palavrinhas aqui, dois adjetivos que estão dizendo que a mulher, aí eu estou falando aqui da mulher dentro do casamento, vamos ser justos, de acordo com o texto aqui, né? Diz assim, olha, considerando a vossa vida casta, e aí eu já rejeito essa palavra casta, porque a palavra no original é hagnos. Sabe o que é hagnos? É a mesma palavrinha derivada de hagios, o Espírito Santo. Pneuma hagios é o Espírito Santo. Hagnos tem a ver com santidade. Então o que ele está dizendo é que a mulher, dentro do casamento, ela deve ter santidade. Não tem a ver aqui, a não ser no sentido remoto, né, que eu acho que não é o caso, com castidade. O que tem a ver com castidade? A não ser assim, que não haja pecado de natureza sexual. Aí poderia até significar, mas o sentido é santo. Então a mulher, ela deve ser santa. É isso que é hagnos, que está aqui no texto original. E aí ele diz assim, e respeitosa. Aí vai, aqui eu acho que é o maior logro, irmãos. Eu só não tenho medo de falar isso que eu vou falar agora, porque eu sei que eu estou expondo corretamente a palavra de Deus, né? Eu não tenho responsabilidade de pregar uma coisa para agradar a cultura, para agradar o que eu tenho que falar o que Deus escreveu para nós sermos felizes. Nós temos que entender como foi que Deus mandou. Essa palavrinha próxima aqui, irmãos, é a palavrinha phobos, que está traduzida aqui por respeitosa, mas a palavra no original é phobos. E aí eu me remeto a desde o início da minha vida cristã, quando eu via os pregadores dizer assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o temor do Senhor não é medo, né? O temor do Senhor é respeito, não sei o quê. Isso não é verdade. Depois eu fui estudar a Bíblia direito. O temor, a palavra phobos no grego, ela pode até significar respeito no sentido remoto, como eu digo sempre. Mas eu vou dizer o que o dicionário de grego diz aqui. Olha só, phobos, que tem uma forma phobeo, e no texto bem original do grego está phobetai. O sentido que o dicionário de grego dá para essa palavrinha é medo, temor, terror. Essa é a palavrinha, olha. Medo, temor, terror. Eu fico até assim, eu só não fico escandalizado porque eu sei que é a palavra de Deus. E Deus sabe quem é o ser humano. Deus sabe o que é que nós precisamos para ser felizes dentro da família. Mas eu vejo que ele está dizendo assim, que a mulher tem que ter medo do marido. Parece meio esquisito, né? Parece fora de foco, mas é o que está escrito. E aí eu não me admiro muito não, porque eu acredito, e aí eu digo aqui, eu não estou fazendo uma crítica, mas uma constatação. Pelo que eu tenho visto, hoje, no mundo ocidental, eu não vou dizer a maior porque eu não fiz estatística, mas uma constatação assim, vamos dizer, no olhômetro, né? Tem mais marido que tem medo da mulher do que mulher que tem medo de marido. Porque houve uma inversão de valores da cultura. Agora, por que muitas mulheres o marido tem medo dela? Não foi Deus que ensinou isso. Só pode ter sido Satanás. E aí eu percebo que muitas mulheres correm o perigo, ao não saber o ensinamento da Bíblia, manter uma situação dessa, em que o marido tem medo dela, quando o texto aqui está dizendo que é para a mulher ter medo do marido.
E aí, quando eu vejo tanto feminicídio, né? Homens matando mulheres, eu não vou dizer que a culpa seja da mulher, mas só que eu sou homem e passei a minha vida toda vivendo junto com homens. O meu pai falava assim, o bicho homem. Eu até entendo que muitos homens não fazem algumas coisas por temor a Deus, mas homem é bicho perigoso. E aí muitas mulheres têm corrido perigo, né, pelo comportamento que não aprendeu na Bíblia em relação ao seu marido. Eu acho que isso aí E aí eu vou dizer um negócio aqui, já para desencorajar qualquer homem querer fazer violência contra outra mulher, eu vou dizer, isso que eu estou falando aqui no sentido que está na Bíblia, tem um sentido unilateral. Esse medo do marido que a mulher deveria ter, está escrito aqui, é por reconhecer quem é o homem, pecador, né? Pecador, e reconhecer o conselho que Deus está dando para elas. E o marido não tem nem o direito de exigir isso dela, não. Isso é uma coisa entre ela e Deus. Se ela quiser ter medo do marido, é um problema entre ela e Deus. Mas se ela não quiser, o marido não tem o direito de impor. É uma coisa unilateral entre nós e Deus, obedecer ao que ele está. Eu estou mostrando aqui o que está no texto, né, para que se alguma mulher prudente quiser seguir o caminho de Deus e trazer felicidade para sua casa, para sua família, ela pode agir desse jeito que está escrito aqui. Aí vai, Pedro continua dizendo, phobos. Irmão, olha o que o dicionário de grego diz. Medo, temor, terror. Como é essa palavra? Eu disse que eu não ia apelar para o texto de Paulo, mas eu vou mostrar que não é só nesse texto dessa carta à igreja judaica, mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja gentílica, em Efésios 5:33, ele vai falar extensamente sobre o relacionamento de homens e mulheres, mas ele vai resumir nesse último versículo seguinte, todo o ensinamento dele sobre esse assunto, Efésios 5:33. Assim também vós, os homens, né? Cada um em particular, ame a sua própria mulher. Olha só o mandamento para os homens. Os homens devem amar a sua própria mulher. E a palavra amar aqui é ágape. Na verdade, o verbo equivalente é agapau. Sabe o que significa amar? Pode não ter nada a ver com sentimento. Tem a ver com obedecer o mandamento de Deus. Fazer todo o bem possível em favor daquela mulher. A mulher está com fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. Precisa de roupa, dá roupa para ela. Então, não é mimar a mulher, nem necessariamente ter sentimento, é obedecer o mandamento de Deus, de amar o seu próximo como a si mesmo. Aí eu digo, o próximo é a mulher. Não envolve sentimento, é obediência a Deus, né? O marido deve amar a mulher assim. Agora, o apóstolo Paulo termina dizendo assim, e a mulher reverencia o marido. A mesma palavrinha no original está phobos. E aqui está fobetai. E você vai lá no dicionário de grego, é a mesma coisa. Medo, temor, terror. Aí o tradutor traduz reverencie, porque reverencie é uma palavra muito pálida, é uma palavra muito passiva, que não tem o sentido original de phobos, que é ter medo. Lembrando que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não tem medo, né? Mas é assim, um medo respeitoso, no sentido de não provocar determinada situação, né? Então, irmãos, eu estou fazendo isso pelo seguinte, olha, a mulher que quiser seguir a cultura, né, que está subvertida por Satanás, e quiser fazer do jeito que o mundo ensina, faça, para o próprio prejuízo dela e da família dela, porque é assim que Satanás destrói a família. Eu sempre digo assim, olha, junta os textos aqui. Jesus falou, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Todos entendem que ele está falando de Satanás. E o Salmo, o Provérbios
14 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca destrói com as próprias mãos. Eu digo, o verbo destruir que Satanás usa é por meio da mulher louca que destrói a sua própria família, por não se enquadrar dentro dos padrões que o Novo Testamento está falando. Agora, irmãos, para não ficar só na mulher, que eu não quero ser injusto, porque Deus também não é injusto, o apóstolo Pedro, ele termina essa palavra dele no verso 7. Igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento. O sentido aqui, irmão, com entendimento com sabedoria. A palavra gnosis, que significa conhecimento, mas é o entendimento, a sabedoria da palavra de Deus. O comentarista diz, para saber o que é lícito e o que é ilícito dentro do casamento. É o marido. Dando honra à mulher. Olha só, Deus não é injusto. Deus não colocou a mulher debaixo de um jugo despótico, de homens violentos e injustos. Mas Deus colocou responsabilidade maior ainda em cima do homem, dando honra à mulher. Dando honra à mulher. O marido tem que dar honra à mulher. Como vaso mais frágil. Eu não tenho a menor dúvida mais sobre essa expressão aqui, ó. A mulher é um vaso mais frágil, no sentido físico, porque a palavra vaso aqui significa o corpo, né? Geralmente na Bíblia, Novo Testamento, a palavra vaso se refere ao corpo físico. Então isso aqui é científico. É claro que o corpo da mulher, ele normalmente é mais frágil do que o corpo do homem. É nesse sentido que ele está dizendo, a mulher como vaso mais frágil. Se fosse usar a força física, é possível que a maioria dos homens subjugaria a mulher. É isso que ele está dizendo. Porque, olha, o homem tem que lembrar que a mulher é um vaso mais frágil. O homem é força bruta, né? Por isso que esse negócio de pegar peso, essas coisas todas, é mais com o homem. É claro que hoje muitas mulheres foram para a academia, não sei o quê, que não tem nada de errado com isso, mas o corpo da mulher normalmente é mais frágil que o corpo do homem. É disso que ele está dizendo. Aí diz assim, olha, irmãos, dando honra à mulher. Aí eu digo assim, rapaz, olha, qualquer homem que teme a Deus e conheça o mínimo da sua palavra, ele não vai tratar a mulher com desrespeito. Aí é que eu digo, olha, às vezes quando eu estou falando aí com jovens, eu digo assim, jovens, para você casar, você precisa ter uma coisa só, responsabilidade. Essa é a coisa. Agora, para você, um casamento ser mantido, aí vem dos dois lados aqui, irmão, tem que ter respeito, né? Se o homem não respeita a mulher, esse casamento é um casamento de desonra. Se a mulher não respeita o marido, é um casamento de desonra. E Satanás vai usar isso para destruir essa família, trazer infelicidade, sofrimento, angústia. Porque aqui, Pedro está dizendo, olha, o homem dando honra à mulher, que é a esposa, que é dentro do casamento, não tem nada a ver com fora do casamento, não. É dentro do casamento, na instituição família. Aí ele diz aqui, para que não sejam impedidas as vossas orações, impedidas ou interrompidas as vossas orações. Antigamente eu tinha um sentido assim, rapaz, se o homem não dê honra à mulher, né? Mas o homem pode abusar da sua mulher, porque ele é mais forte fisicamente, ele não está dando honra à mulher, as orações dele vão ser interrompidas, vão ser impedidas. Mas tem um sentido também o seguinte, pode ser que ele não ore, né? Ele diz, olha, já que eu estou com esse negócio aqui, o homem pode parar de orar. Eu acredito inclusive que o relacionamento mal do casal impede ele de orar. Quem pensar, por exemplo, eu estou com um problema no casamento, vou orar. Olha, situações de aflição desse casamento, a pessoa não consegue mais orar. É isso que o diabo quer. Então o homem tem que dar honra à mulher, né? Então, olha, eu tenho sabido que tem homens que diz palavrão com a sua mulher. Eu fico pensando assim, peraí, que negócio é esse? O homem dizer palavrão com a mulher? Que negócio é esse? É claro que a mulher também não deve dizer palavrão com o homem, né? Tem que ter falta de respeito, tem que haver respeito. Mas o homem que se aproveita da mulher, que é fisicamente mais fraca, para dizer palavrão, né? Para ofender com palavras grosseiras, ele está correndo perigo, né? Porque Deus pode, esse negócio de sejam impedidas as orações, pode ser que Deus não vai responder as orações dele, se é que ele ainda está orando. Então, irmãos,
Nós estamos numa época terrível, porque o mundo se corrompeu. A cultura do mundo foi subvertida. Satanás está impondo os seus valores, mas é para destruir a família. Então, se nós quisermos ser felizes nos nossos casamentos, nós temos que seguir o padrão da palavra de Deus, cada um fazendo a sua parte, né? Deus não é injusto. Deus não vai colocar a mulher na mão de homens violentos e truculentos que não a respeitam. Mas ao mesmo tempo, Deus também não vai aceitar mulheres rebeldes que não respeitam o marido, desacatam o marido, por ele ser crente e talvez não ter coragem de fazer algumas maldades. Então, observe que isso aqui é o ensinamento aqui da Escritura. E nós estamos no meio dessa geração que não nos encoraja a agir segundo o padrão da palavra de Deus, mas nós estamos no meio de uma geração que nos encoraja a ir para o outro lado, adotar outra cultura, outro comportamento. Mas fé é isso, nós acreditarmos que a maneira que Deus mandou é a maneira certa. Eu diria assim, tem que haver respeito de um para com o outro, né? Dos dois lados, porque se não houver, Deus não está nesse negócio, mas o diabo está. E o objetivo dele é destruir a família, e destruir os filhos, e criar tragédias maiores ainda. Então, eu deixo isso aí para os irmãos. Eu sei que é uma palavra indigesta, difícil, mas a minha consciência diante de Deus me obriga a mostrar para os irmãos o que está escrito na Escritura, porque aqueles que querem seguir têm a oportunidade, né, de lançar sorte sobre a palavra de Deus para ainda serem felizes. Vamos ficar em pé.